Desviai os meus olhos das vaidades e fazei-me viver nos vossos caminhos. Cumpri a promessa feita ao vosso servo, destinada aos que vos temem. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. Jesus Cristo, ontem e hoje e por toda a eternidade. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Marcos. Depois de ter matado a fome 5.000 homens, Jesus obrigou os discípulos a subirem para o barco e a seguirem antes dele para a outra margem, em direção a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. Depois de a ter despedido, subiu ao monte para orar. Ao anoitecer, estava o barco no meio do mar e Jesus sozinho em terra. Ao ver os discípulos cansados de remar, porque o vento lhes era contrário, pela 4ª vigília da noite foi ter com eles caminhando sobre o mar, mas ia passar adiante. Ao verem Jesus caminhando sobre o mar, os discípulos julgaram que era um fantasma e começaram a gritar, porque todos o viram e ficaram atemorizados. Mas Jesus falou-lhes logo, dizendo: Não, tende confiança, sou eu, não temais. Depois subiu para junto deles no barco e o vento amainou. Todos se encheram de espanto, porque o seu coração estava endurecido e não tinham compreendido a multiplicação dos pães. Palavra da salvação. Caros irmãos e irmãs, a primeira leitura continua a ser também da primeira leitura do apóstolo São João às suas comunidades. E ontem fez a maior afirmação que existe na Bíblia e hoje repete-a. Deus é amor. É a definição de amor. Ora, é bom pensarmos que nós, seres humanos, não amamos por natureza, participamos do amor de Deus. Nós temos sentimentos: paixão, frio, calor, tristeza, alegria, etc, etc. Só que o amor não é um sentimento, é um verbo. Assim como fé e esperança também não são um sentimento, são uma ação, uma relação permanente com Deus, que é fonte e origem de todo o bem. E porquê esta afirmação? Porque na nossa vida procuramos duas coisas frequentemente mal. Primeiro, amar os outros pelas minhas próprias capacidades. Sejam elas maiores ou menores, embarram sempre com alguém que parece intransponível de conseguir amar. E depois de perdoar. Sou capaz até de perdoar muitas coisas, superar muitos conflitos, muitas intriguices, mas acabo também por esbarrar em algum obstáculo que não consigo perdoar. Contudo, irmãos e irmãs, a atitude mais difícil na vida cristã não é nem amar, nem perdoar. A primeira atitude e a mais difícil de todas é deixarmos-nos ser amados primeiro por Deus. Porque foi Ele que nos amou primeiro. O amor de Deus por mim, por cada um de vocês, por cada ser humano no mundo, precede a nossa existência. Precede. Foi-nos dado.
gratuitamente. É por isso que eu não posso pensar, porque faço muitas coisas, Deus me ama mais. Não, Deus nunca me pode amar mais, porque já me amou sem limites. Não há maior amor daquele que dá a vida pelos outros. Foi o que Jesus fez por nós. A grande questão é, portanto, no nosso coração há espaço que eu deixe livre para Deus me amar? Eu penso sempre, o que é que eu vou fazer, o que é que eu faço, o que é que eu vou dizer? Sim, e será que não consigo parar um bocadinho, não falar com ninguém e perceber que existo somente porque Deus me amou primeiro? Só quem faz a experiência, de facto, do amor de Deus, como uma pessoa revelada em plenitude em Cristo, que é o rosto do Pai, pode viver a plenitude do amor. Ao ponto de dizer, como tantos santos, em que o Senhor perguntava, e agora, ainda queres sofrer mais, queres viver mais? E elas ou eles dizerem, Senhor, eu quero o que tu queres. Inacreditável. Pessoas que fizeram essa experiência de perceberem que foi Deus que nos amou primeiro e que não me pode amar mais do que já ama, porque o seu amor é infinito. E o Evangelho fala-nos imediatamente ao episódio da multiplicação de pães. Claro que os apóstolos ficaram aterrorizados, atemorizados, estupefactos, quando Jesus, com 5 pães e 2 peixes, ouvíamos ontem, conseguiu multiplicá-los a ponto de dar de comer a mais de 5.000 homens. Na altura não se contavam nem as mulheres nem as crianças, portanto seriam uns 10.000, 8.000, 9.000, sei lá, o que fosse, ou mais. Não perceberam o episódio. E depois de Jesus ter despedido a multidão, disse para eles irem embora para Betsaida, para o outro lado do mar. E Jesus ficou a rezar ao Pai. Irmãos e irmãs, é claro que rezar implica a oração de Ave Maria, outras orações, claro que sim, Nossa Senhora pede-nos para rezar o terço todos os dias. Mas rezar é sobretudo um diálogo de coração com coração, do meu coração com o coração de Cristo. É o abandono de um filho nos braços do Pai. É só na oração que eu consigo escutar o que Deus me diz. É só no coração que eu consigo, tanto quanto possível, perceber este amor incomensurável de Deus por mim. Não há vida cristã sem oração, porque a fé é uma relação de amizade. É uma relação de amizade. Com Jesus, que se fez o nosso maior amigo. Quanto momento do dia, ou quantos momentos do dia, ou quantos minutos do dia, eu dedico a falar com Jesus, como um amigo. Olha, Senhor, vou ter agora uma conversa importante. Ajuda-me, ilumina, vem comigo. Faz com que eu diga aquilo que tu irias dizer e não aquilo que eu quero dizer. Já viram como seria diferente a nossa vida e as nossas atitudes? Aquela pessoa fez mal, eu já vai ver o que é que eu lhe vou fazer. Já começo a arquitetar um plano, mas se rezar, penso, Jesus vingar-se-ia. A oração é uma relação de amizade profunda e estreita com o nosso maior amigo e Criador. E depois, diz-nos o texto, que Jesus, na 4ª vigília, caminhou sobre o mar. E os apóstolos estavam na barca, ao verem Jesus sobre a água, gritaram porque achavam que era um fantasma, porque os seus corações estavam endurecidos.
diz-nos o texto. Não é apenas uma imagem física ou geográfica do que aconteceu e aonde aconteceu. É sobretudo uma alusão aos momentos da nossa vida. Todos nós sabemos que um barco, quando o vento é contrário e quando há ondas, baloiça. E é claro que não vamos tão seguros quanto gostávamos, não era? Num barco muito, muito, muito grande, nota-se pouco, a não ser que haja uma grande tempestade. Mas num barco pequeno, até as pequenas ondas se sentem. E sentimos-nos com medo, fechados em nós mesmos, agarrados, só queremos ter a nossa segurança, agarrarmos a um pau, agarrarmos a um ferro, agarrarmos a alguma coisa que não trema. É o que fazemos na nossa vida, no mar da nossa vida, onde tantas ondas nos invadem, nos atacam e fazem baloiçar a nossa vida. E nós onde é que vamos buscar esperança e força e segurança? Ao dinheiro, ao poder, às casas, às pessoas. Mas tudo isso é passageiro. Tudo isso é passageiro. Tudo isso é efêmero. Quando a nossa segurança estiver unicamente em Deus, então o nosso coração nunca está e nunca estará endurecido. Porque um coração endurecido é um coração fechado ao amor de Deus. A Deus que pode tudo. Tudo, porque Ele tem domínio sobre tudo, inclusive sobre a própria natureza. Irmãos e irmãs, peçamos ao Senhor que no início deste ano, deste novo ano de 2025, possamos crescer todos os dias na fé, na esperança e na caridade. E que Nossa Senhora, Rainha da Misericórdia, nos faça entender, nos faça sentir, ver quanto Deus nos ama. E que a iniciativa foi, em primeiro lugar, dele, em nos amar primeiro.